aquele momento que você para tudo que você está fazendo para tomar aquele cafezinho e bater um papo? Agora você já imaginou fazer isso com uma psicóloga? Café no Divã é um podcast para quem gosta de sentir, pensar e rir de vez em quando, abordando temas que vão te interessar, como saúde, educação, carreira, relacionamento, política, entre tantos outros temas que vão te convidar à reflexão. Mas calma, a gente não vai te deixar chorando no sofá, tá? Só um pouquinho. Topa tomar um café comigo? Então pega o seu café, segue a gente e vem pro divã. Se você não se posicionar no digital em 2025, o seu negócio tem grandes chances de fechar. Hoje, estar presente nas redes sociais não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência de mercado. E aqui vai a fórmula para crescimento. Posicionamento, mais constância, é igual resultado. E gravar vídeos aqui para o Instagram não é mais um diferencial. É indispensável para você se destacar, atrair novos clientes e aumentar as suas vendas. E quando o assunto é produção de conteúdo, a VD Agência é referência. Com mais de 100 clientes satisfeitos e mais de 1000 vídeos produzidos, cada um pensado de forma individual e personalizada, sempre focado para o que realmente funciona para o seu público e para o seu mercado. Aqui com a VD Agência você tem produção com qualidade profissional, estratégias únicas para cada cliente e resultados que colocam a sua marca em destaque. Então faça de 2025 um ano diferente. Produza conteúdo com quem entende do mercado digital. Olá! Nós estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast Café no Divã. E você é nosso convidado. Se você ainda não passou seu cafezinho, vai lá, passa ele, junte-se a nós, porque hoje, mais uma vez, está imperdível. Gente, quero agradecer à nossa patrocinadora oficial, Master, que é dona desse café maravilhoso gourmet, que é a Zezé Murúcia. Obrigada, Zezé, por ajudar a gente também a realizar esse sonho. Um bom papo, uma boa troca. É impossível não ter um café de qualidade. Você que ainda não sabe qual o cafezinho que vai para sua mesa, lembre-se, o café da Zezé é o número 1, gente. Quero agradecer também à VD Agência, ao Vinícius, que é nosso parceiraço, que ajuda a gente também a dar continuidade a esse sonho lindo que vem cada vez mais criando corpo, que vem cada vez mais influenciando pessoas para o bem. E quero também mandar um abraço, um beijo para alguns seguidores que estão participando com a gente agora assiduamente, que são pacientes, meus clientes também do Vinícius fora do Brasil. Quero mandar um beijo para a galera aí do Japão que nos acompanha, de Portugal, da Austrália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. O negócio está ficando bom, viu, Eduardo? Tá. E eu não tenho palavras para agradecer, gente, porque hoje, mais uma vez, eu estou sendo honrada por essa pessoa que aceitou de pronto o meu convite para estar participando com a gente, que é ele, o nosso querido médico Eduardo Negreiro. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, fico muito feliz por você ter me convidado, né? Não pensei duas vezes na hora de aceitar essa oportunidade, né? De poder contribuir um pouco com quem está assistindo, né? Um pouquinho de saúde mental, um pouquinho da história de vida, como eu ingressei na medicina, né? A gente só tem a agradecer, gente. Vamos fazer um brinde de café? Vamos. Aí, gente, como eu sempre gosto de elucidar aqui para vocês, eu faço questão de chamar pessoas de verdade, pessoas que convivem aqui com a gente, porque são pessoas com seus testemunhos reais de vida, do qual nos inspiram, do qual a gente faz questão de ouvir tudo que eles têm para poder agregar na nossa vida. Eduardo, toda vez no início de cada programa eu coloco uma reflexão para a galera pensar durante o programa e no final a gente vai responder e falar sobre isso. Perfeito. Bom, assim como eu gosto de trazer convidados que estão aqui diante dos nossos olhos, para a gente ter ali o testemunho real da vida deles, infelizmente eu vou trazer um exemplo real que aconteceu debaixo dos nossos olhos recentemente, que foi o triste episódio que aconteceu em Itapiruna, gente, onde aquele adolescente de 14 anos matou a mãe, o pai e o irmãozinho de 2 anos.
Infelizmente, não foi longe daqui, não foi como a gente está acostumado a ver Foi essas notícias muito bem distante, distante. mas foi aqui, debaixo do nosso nariz, em Itapiruna, e isso me levou, uma vez que o Eduardo é médico, que também trabalha com a saúde, a colocar a seguinte pergunta para vocês: psicopatia é desenvolvido ou é puramente genético? Depois a gente vai falar sobre isso, Eduardo, Sim, tá? sim. E pedir licença aqui ao Vinícius, que é meu sócio, porque hoje eu faço questão de colocar duas reflexões. Por que hoje? Porque a galera que me acompanhou nas redes sociais viu que eu fiz um story de manhã falando para vocês que em uma semana, hoje faz uma semana, que eu estava voltando do quarto velório de pessoas das quais eu estimava muito. Isso me colocou para pensar, Eduardo. Se você está vivendo ou apenas existindo? Porque a maioria de nós só existe. Esquece, né, de viver. Vou aproveitar e vou perguntar para você, Eduardo. Você está vivendo ou você está apenas existindo? Hoje eu estou vivendo. Se Hoje você eu estou falou vivendo. hoje é porque um dia você somente existiu. Foi, foi, a vida é muito bonita. A gente é, corta depois, corta, Não, não? pode seguir. Tá. Então, o que que acontece? A gente demora a amadurecer. A vida, a gente, tudo tem seu tempo, entendeu? Então, assim, a minha história de vida fez com que eu demorasse um tempo para refletir que a vida, as coisas simples são prazerosas, entendeu? Porque eu também tive momentos que fui atrás dessa, tá na moda hoje, dopamina fácil, entendeu? E assim, Barata. barata. Então, eu sou de uma geração que eu peguei o passado, peguei o pré-tecnologia, né, e peguei também bastante, um pouco, né? Tanto que a minha faculdade foi já, né, na parte moderna. E assim, a gente costuma eh, eh, ver, assistir coisas que são muito rápidas, que são criadas, que são feitas para você não ter gasto energético para conquistar aquilo, sabe? Lei do menor esforço. Você não tem, você não sofre para conquistar aquilo. Então, geralmente os tombos são muito mais altos, entendeu? Da vida, porque é aquilo. Assim, então a gente tem que valorizar a vida da gente, os momentos bons, a família, acordar, você está vivo, é muito importante. Porque hoje, se você vê a pessoa, um doente, uma pessoa que está dentro do hospital, sabe? E você pode falar com propriedade? Ali dentro acaba tudo, entendeu? Infelizmente. Então, assim, você vê que a vida é muito boa, muito bonita, por você se desgastar por poucas coisas, sabe? Então, Exatamente. E aí, essa pergunta que eu fiz da segunda reflexão, eu faço questão da gente falar sobre ela agora vamos e vou falar, sim. deixar da psicopatia para o final. Porque, veja bem, Eduardo, a maioria de nós, Uhum. tá? Não vive por quê? Porque está preocupado com o julgamento do outro, com o que o outro vai pensar, né? Quantas vezes eu escuto aqui pessoas que querem casar, que querem separar, que querem, como um paciente meu fez, pediu exoneração do concurso da Petrobras, botou uma mochila e foi rodar o mundo, né? Pessoas que querem fazer algumas mudanças na sua vida e não fazem, não vivem com medo do julgamento do outro. E, gente, voltando do quarto velório em uma semana, eu tô aqui para repetir para vocês. Não façam mais isso. Sabe por quê? Porque quem está te julgando não vai deitar naquele caixão por Não você. vai, não vai. E a Pô, nossa vida, ela é intransferível. Intransferível. Por isso eu tenho que viver a minha, você tem que viver a sua. Se alguém julgar, gente, julgou, vão falar de qualquer maneira. não vai, é uma coisa que você não pode mudar. É o pensamento da outra pessoa. Você pode mudar aquilo que está no seu alcance, não é isso? Exatamente, Então, exatamente. E aí assim, você prefere ser refém do pensamento, do julgamento do outro ou viver a sua vida? viver a sua vida. A pessoa tem que aprender, a pessoa tem que entender isso, porque aquilo que não está no seu alcance, você não vai conseguir mudar. O exemplo, pensamento dos outros, a observação, o conselho, eles têm muito problema para resolver e não vai ter.
magia para resolver o seu problema, entendeu? Quem vai resolver o seu mundo é você. Quando você começar a entender isso, que a melhor plateia é você mesmo, a vida vai fluir muito melhor, pode ter certeza. Você Muito. falou uma coisa interessantíssima agora. A melhor plateia é você. Eduardo, é justamente disso que se trata. A gente não vive muitas vezes preocupado com os aplausos da plateia. Que aplauso, Eu gente. passei quando eu comecei a entender que eu sou a melhor plateia, a melhor plateia da minha história de vida, da minha vida, sou eu. Quando eu passei a entender isso, a minha vida começou a fluir muito bem, porque, cara, você é muito maior que você pensa, entendeu? Você é importante, você tem pessoas que te amam. Então, fica feliz por essa vitória do que você acordou, você está respirando, você está indo trabalhar, você está pagando seus impostos, você está apresentando afeto, tudo com responsabilidade para não atrasar a vida de ninguém, que isso é muito Sim, importante. sim. Então, se você está fazendo o seu deverzinho de casa, cara, você está de parabéns, você é um vencedor, cara. Você é um Não, e vencedor. olha que presente o combo, né? Você é a sua plateia, você é o autor da tua história e o protagonista. Com certeza. Gente, quando eu falo viver, não é partir pro oba-oba, viver sem responsabilidade, não. É viver. Viver o quê? A sua vida, que é intransferível, se aposse dela, faça jus ao dom da vida, à sua existência. Por favor. Com E certeza. aí, Eduardo, vou começar te perguntando, né? Porque eu estava até te contando nos bastidores, eu fiquei encantada contigo, por quanto quando eu estava participando aí da campanha política, eu andei nessas roças tudo aí ao entorno de Tombos, e quando as pessoas falavam de você, falavam assim, um médico do curral. Por que o Foi, médico do curral? Porque se precisar, ele atende dentro do curral. Ele é foi, aquele que almoça e janta com as pessoas da roça, que gosta do torresminho, que gosta foi, do frango verdade. caipira, né? Que as pacientes, as mãezinhas vão lá e levam para você a comidinha caseira. Cara, eu fiquei encantada com o teu jeito humano, com o teu jeito todo especial, Eduardo, de Foi. ser. E eu queria saber quem é esse médico tão querido que o povo de Tombos ama. Conta pra gente a tua história. Eduardo, sou filho do Heraldo da Mercearia, Heraldo da Venda. Da venda de porciúncula? Eu acho que ele é a pessoa que eu me espelho muito, sabe? Uma pessoa que me ensinou como é que, como é que ter empatia, sabe? Você ter humildade, saber escutar, saber com quem está lidando. Cada pessoa tem seu jeito de pensar, todas as pessoas têm sua dor. Meu pai era uma pessoa assim, que ele falava assim, Eduardo, a gente, a gente vende, a gente está vendendo, a gente está ganhando, mas a gente tem que perder um pouquinho também. Você imagina, se coloca no lugar do paciente, sempre do freguês, né? Assim, aí então você vê quem é criança, quem está assistindo, foi de Porciúncula, sabe o que eu estou falando? Quem é de 40 anos para trás, cresceram indo para a escola, passando a mercearia, o Heraldo, me dá um iogurte, o Heraldo. Então você sabe, você cresce num ambiente que, que um pouco que você faz, sabe, você tira um sorriso de muita gente, porque a pessoa ia ali para comprar, para gastar o dinheiro, ainda sai feliz, sabe? É gratificante demais. Então, ele é minha Desculpa te inspiração. interromper. Acontece que o bem mais precioso que você pode dar para alguém não é somente a troca do produto, Uhum. mas é a atenção. E seu pai, com esse jeitinho de ser, É. ele dava o quê? A atenção. E Não, assim eu posso demais. compreender de onde que vem esse coração generoso aí, né, Vou Eduardo? contar uma história. Eu fui atender um paciente na zona rural do Antônio Prado, lá no Pangarita. Aí o cara chegou para mim e falou assim: rapaz, tive coragem de vir aqui em você, porque, cara, é tão difícil a morte do seu pai, né? Até hoje a gente não supera. Isso todos os freguês falam, entendeu? Aí ele falou assim: rapaz, eu vi que você vai pelo mesmo caminho, que você é um cara bom, todo mundo tá falando que você é um médico bom, humilde e tal. Só que, cara, eu queria te contar uma história. Eu falei, o quê? Ele falou, rapaz,
meu sogro me obrigou a casar naquela época, e eu, sem saber o que fazer, ele falou assim: "Ah, você tem uma semana para casar". Eu falei: "Cara", e na roça aquela fartura, sempre aquela festa, né, que a gente faz faz aquela, chama a comunidade inteira. Ele falou assim: "E agora, por onde que eu vou fazer essa compra?". Aí diz ele que ficou sabendo da história do meu pai, que é um cara bom, chegou lá na mercearia de outra cidade, veio e falou: "Pai, pelo amor de Deus, eu preciso casar, cara. Eu vou ser sincero, eu preciso fazer uma compra". Eu falei assim: "Rapaz, você é amigo de fulano lá?". "Sou". "Então você faz sua compra, depois você me paga". Vendeu fiado Me para deu ele a compra fiado da festa do casamento. no casamento. Aí ele, entendeu? Ele falou: "Não tive coragem de passar até hoje naquela rua, não passei mais naquela mercearia". Isso são contos de todo mundo. Meu pai tinha uma afinidade com cada freguês, igual eu faço, como meu trabalho na medicina também é assim, entendeu? Você tem uma afinidade com cada Afinidade com paciente. cada um de um jeito. Você tem que mudar a personalidade, não sair do seu caráter, entendeu? Mas da, da sua personalidade para você conseguir entrar na vida de cada um, porque a medicina é isso, a medicina é bonita, ela tem que só saber usar, porque é muito mais do que você medicar, entendeu? É muito mais que você. A medicina você tem É que cuidar, abraçar, é né? cuidar, cara, porque, cara, você acaba sendo um pouquinho de cada coisa. O psicólogo, você acaba entrando na família da pessoa. Então, assim, vem muito do meu pai e vem muito da minha família também, entendeu? Porque a minha família. É... Deixa eu te interromper só um pouquinho. Ah, Ele é tão médico e tão cuidador, gente, que ele teve a sensibilidade, porque eu tô aqui desde as 7 da manhã, e ele me chegou com um sanduichinho que eu já não, comi na mesma hora, ou não, seja, que coração, não, tá? fico Muito feliz. obrigada, Eu sei da Eduardo. sua batalha. Você falou comigo que estava aqui na correria, sempre naquela correria também, né? Para poder dar conforto mental para os pacientes. E não é fácil também o seu trabalho, Não, não. né, Seu não. trabalho é maravilhoso também. Mas pode Hum, continuar. Você falou que você aprendeu muito da sua Então, família. minha família foi a base, entendeu? A base minha. Porque assim, quando eu cheguei ali nos 25 anos, que eu não foi aquilo que eu queria, e eu queria trabalhar com o povo, eu queria trabalhar com o ser humano, aí minha família falou assim: "Não, deixa comigo". Um, Tanto minha família do meu pai quanto dos meus avós, todos eles, não teve uma pessoa que não pediu ajuda para mim. Inclusive, você tem uma história interessante. O meu avô aqui de Tomos, ele tem duas filhas, a minha mãe e a Neiva. Quem que é seu avô aqui de Tombos? Sadi Negreiros. Eu visitei ele lá, na esquina do Pontilhão ali, Isso, né? Depois eu vou falar um pouco dele. Aí minha tia já tinha as duas filhas formadas, Aham. entendeu? Então ela não tinha mais compromisso com nada. Ela foi até meu avô, pediu para mim, não pediu para as filhas dela. Pediu para assim: "O pai, o Eduardo tá aí, tá precisando estudar e quer fazer medicina e tal". Meu avô foi lá, na mesma hora, quando que ele precisa, e foi e me ajudou. Ah, Através de uma tia que não pediu para os filhos dela, entendeu? Pediu para mim. Então você vê, a você sabe essência que na vem. sala dele, eu sei porque eu visitei a casa Aham, deles lá na campanha, tá é, lá o tá, retratão do tá, Eduardo, e ela, esse tá. aqui é meu neto, que se formou Isso. médico em medicina, eu conheço seu neto. Não, e assim, e o legal da história, né, que o primeiro emprego meu assim foi a 300 metros da casa do meu avô. Você Foi o tá bem. PSF São Ai, que Sebastião. orgulho para ele, Então, Eduardo. assim, foi, sabe, cara, tudo tem seu tempo, gente, não tem jeito, assim, tem que ter paciência, os familiares têm que ter paciência. Às vezes o jovem, ele precisa da oportunidade, entendeu? Mas na primeira queda, vocês têm que abraçar a causa na responsabilidade, explicar o caminho certo. Não é passar a mão, mas também não é, né, abandonar a pessoa. Assim, eu sou um exemplo disso lá em Porciúncula, entendeu? Eu tive, né, outra faculdade, não foi aquilo que eu queria. Se minha família chegasse, não, já paguei a faculdade, a população falava isso. Assim, alguns chegaram, assim, pô, mas seu pai já fez isso, já fez aquilo, entendeu? Então, só que, cara, quando eu entrei na medicina, eu senti aquilo assim, cara, agora eu posso dar minha opinião, dar minha ideia para mudar a vida daquela pessoa, entendeu? Então, assim, isso vai do meu, aí dela, da minha Deixa eu só te tia. interromper, Uhum. porque. E vai ser assim, vou te interromper toda hora, tá? Tem problema. Eu sempre. Todos os episódios eu falei, e pelo jeito eu vou estar falando em todos, gente, tá? A importância do apoio familiar, a importância de um suporte do outro nas nossas vidas. O Eduardo está falando aqui que ele fez medicina porque ele teve apoio
apoio Foi. financeiro, apoio afetivo da família. Então, e ele abraçou a oportunidade, igual ele falou assim, jovem, você que precisa estudar, busque apoio, corra atrás dos seus sonhos. Não é isso, Não, Eduardo? cara, se você, aquilo que você quer, porque assim, eu não fui pelo dinheiro, porque se a medicina paga bem, paga, mas não, eu estaria fazendo, estaria em outro mundo, entendeu? Assim, o que eu gosto da medicina é poder abraçar as causas dos pacientes, entendeu? Assim, então, eu tenho esse dom, ainda tenho essa autonomia de poder chegar porque é responsabilidade. Imagina você chegar, você poder dar a sua opinião, o que vai tirar uma dor de uma pessoa e você não fizer com responsabilidade, entendeu? Então, assim, eu agradeço muito a base familiar, tipo, então, meus primos, Eduardo, quanto que é lá o aluguel? Toma, Eduardo, aqui, tá precisando de comigo, passa seu Pix. Tive apoio de todo mundo. Nossa, que Você não tem, eu não legal. tenho uma pessoa da minha família que, sabe, tem os meus tios, né, o Sidney, que tem uma padaria em Porciúncula, ele ficava com raiva de mim quando eu não pedia ajuda a ele, entendeu? São meu padrinho, meus primos, Gabriel, meu cunhado Vinícius, então, casado com a minha irmã, foi tudo. Minha mãe, coitada, cara, não tem só agradecer. Minha mãe sempre de joelhos, entendeu? Então, cara, minha vida foi uma história assim, Como é que é o nome da sua mãe? Neide, Dona Neide, seu filho está emocionado aqui, pô, tá? Ao falar da senhora, porque a senhora fez, foi. junto com o seu Heraldo, um grande homem. A minha irmã sempre me apoiando, porque assim, geralmente você vê muito nas famílias isso. Você tem a oportunidade, não, agora dentro daquela briga de ego, de agora é minha vez, não, ali, cara, todo mundo teve aquela paciência comigo, entendeu? Foi, e assim, eu sempre fui também, tentei ser o melhor aluno, fiz Mas uma, peraí, antes de você falar do primeiro aluno de medicina, você vai me contar daquela tá, professora braba lá de tá, trás que você teve. então tá. Me conta. Então vou contar, Parece então, que você era um menino muito santinho, muito quietinho, não é isso? Eu contei para a Elisiane sobre a Aparecida Quinal, que foi a professora de aula particular que mudou minha vida em Porciúncula. Porque para estudar com ela você tinha que ser muito bom aluno e já estar com aquele empenho de querer fazer alguma coisa, passar em algum vestibular. Só que naquela época a gente não pensava em vestibular, então a gente pensava em brincar. Vestibular, você pensava com 17 anos, quando você ia para o terceiro ano. Aham. Então, meu pai teve a brilhante ideia, não sei se foi brilhante para mim naquela época, ou se foi. Na verdade, foi a melhor ideia do mundo. Ligou para ela, que é telefone, falou, Aparecida, vou mandar meu filho aí. Ela falou assim, mas foi igual você, vai tomar cascudo igual na escola. Ela foi professora do seu Mano, pai? meu pai tinha uma marca Caramba! aqui, porque ela deu um cascudo Não mesmo. acredito! E meu pai só olhava pro passe na sala de aula, não queria, aí só se pensava, mano. Aí ela falou assim, não, ele já sabe como é que funciona e tal. Aí eu tinha uma Honda Bis, né, aquele menino de 15 anos ali, com a Honda Bis. Então eu cheguei, primeiro dia de aula particular, ela falou assim, abre a garagem, bota aqui dentro, por favor, sua Honda Bis. Aí eu cheguei, coloquei tudo metido, né, assim. Ela falou assim, dá a chave. Falou assim, você só tira em dezembro, era em agosto, 2 Misericórdia, de agosto, professora! você só tira em dezembro. Aí foi assim, foi triste, foi. Eu nem falei nada com meu pai, porque eu sabia que ele ia ficar quieto. Mas foi onde que eu aprendi a lidar com a frustração, a saber que naquele fim do túnel tem uma luz, que eu tinha que vencer. Que tem um preço a se pagar por tudo. Aí foi quando eu comecei a ver que eu tinha um dom em matemática, tinha um dom em física, porque, inclusive, eu, com 18 anos, agradeço muito a falecida, né? Porque foi, foi demais. Em dezembro você tirou a motinha lá? Aí tirei uma motinha com a nota boa. Quando a Maria Dolindo, que é a professora de matemática, deu a prova de cálculo, eu já sabia o valor do delta do x sem fazer a questão, pra você ter noção. Nossa Senhora. É dessa forma. Todos que estudaram lá estão de prova e sabem. Ela tá viva ainda? Ela não, parecido um Um beijo. abraço, dona Aparecida, viu? Aqui, ela não mudou só a minha vida, não, foi de todos os alunos É dela. mesmo. Todo mundo tem. Ela não era brava assim, não, sabe? Ela só era séria. Ela não era brava, não. Ela só pegava a sua motinha e deixava E o 6 livro- meses e o li- guardada na E o garagem. livro dela tinha tanta poeira que você não podia nem espirrar.
entendeu? Aí foi quando eu comecei, eu tive a oportunidade de fazer medicina, né, lá Mas atrás. você fez engenharia de petróleo Fiz, antes. aí, aí o que acontece? Pelos fato de alguns problemas que aconteceu no mercado, então eu não consegui entrar. Também eu não tinha cabeça, não foi a hora certa. Mas aí eu, pelo ser bom em cálculo, né, eu fui entrei em engenharia de petróleo, que estava aquele up no Brasil. Fui um bom aluno, dei monitoria de cálculo, né? Foi usado, todo mundo sabe, meus amigos que formaram, que estão seguindo hoje, sempre soube, né, das manhas que eu tinha, assim, Primeiro de... médico muito bom em matemática que eu conheço, gente. Entendeu? O que eu falava pra gente, o X e o Y não é o problema. O problema é que vem antes dele em cima. Vamos mudar o X e o Y com um coração e estrela. Que ele Um não vai mudar, macete. entendeu? Aí as pessoas, quando vi que você podia botar outra símbolos no lugar do X e do Y, eles ficavam com menos. Entendi que o negócio era só um acompanhamento. Aí foi quando eu formei e segurei papel na mão, numa sala Não fechada. combina com você. Não. Cara, foi o meu primo fala, Gabriel, que eu tive algumas tristezas também de amigos que não me deram oportunidade, sabe? Aí ele fala comigo assim, ó, quando você formar para médico, eu vou lá no cara e falo assim, obrigado por você não ter dado oportunidade, entendeu? Não, eu tinha perdido. Aí foi quando eu cheguei desesperado, minha família, falei, pai, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar com pessoa, mas paga para minha faculdade, eu vou passar. Aí fui para o Rio estudar, Medicina? não, estudar para passar Cursinho. no vestibular e eles iam assumir. Aí foi algo que toda minha família abraçou, que minha tia foi, meu avô falou, você saiu, vô, você tá, ajuda o Eduardo, entendeu, tal. Aí, inclusive, depois eu fui até meu avô, falei, avô, minha tia tá precisando também, tá fazendo casa, meu avô também não mediu esforço para poder ajudar. Foi assim, Então você fez cursinho no Rio. fiz ensaio lá no PH, Quantos anos você tinha? tinha 26 anos, Tinha 25. uma boa idade já. Tinha, não, por isso que eu tô te falando, por isso que eu tô falando. Eu demorei muito a amadurecer, entendeu? Errei muito, sou ser humano, Quem entendeu? nunca, Eduardo? Mas assim, eu tive uma sombra, né, que é a minha família, entendeu? Os braços, Seu esteio. entendeu? Inclusive o Gabriel, que é o meu primo, que hoje é meu melhor amigo, entendeu? Ele sabe de tudo que eu tô falando, que Abração pra você também, Gabriel. ele é o que desabafa, inclusive é um médico humanaço. Qual a especialidade dele? Ele é radiologista. Mas se você pega eu assim, multiplica por 100, sabe? O cara é Nossa, de onde que ele é? puro, por ciúnco. Ó, Gabriel, conheceu 100, Meu, 60 o Eduardo, esse que vale 100, imagina? não, o Gabriel cara, ele todo mundo por ciúnco sabe também, assim, inclusive até uma perda que a gente perdeu ele como clínico, né, que agora ele só está com imagem, porque ele Aham. tem esse dom também de mudar a vida da pessoa. Ele é uma pessoa agradável de ficar perto, entendeu? Não tem. Então, assim, a base minha da familiar foi muito boa, entendeu? Muito, muito. Você Foi, falou pra mim que você perdeu o seu pai tem 3 anos. foi. Aí foi duro sair de tudo que eu passei. Inclusive, tem 4 meses que eu consegui mudar de vida mesmo, assim, entender que a morte dele não tem mais jeito, mas Então foi só 4 meses que você aceitou a morte do seu foi. pai. Com 4 meses para cá, que eu aceitei, que minha vida ficou mais. Por isso que eu estou falando, a saúde mental também, a gente não sabe qual o dia da manhã. Parabéns, Né? Eduardo. A gente tem que entender que a gente. Mas, Eduardo, eu queria que você falasse para Ah, mim rapidinho, porque todos nós temos um momento de encontro. É encontro com a gente mesmo, gente. Encontro com a nossa espiritualidade, encontro com algo muito maior que transcende o entendimento humano. É aquele momento do clique. Pelo menos o meu foi aos 27 anos. Eu faço agora 47 anos, o meu clique foi aos 27. Eu falo que até os 27 eu não vivi, eu existi. Com 27 foi o o meu meu também clique, foi assim, né? né? E você teve um clique com estoicismo. Eu queria que você contasse, por favor. Então, foi um dia eu estava em casa, assim, uma hora da manhã, né? E eu estava até ingerindo bebida alcoólica, né? Eu costumo tomar umazinha e Aham, tal, aquele negócio. Foi a hora que a internet tem as coisas boas também, se você souber filtrar. muito.
foi a hora que do nada apareceu sobre vícios, né, assim, como lidar com os vícios, sobre estoicismo, uma filosofia antiga, antes de Cristo, que foi perdida. Não sei se foi mais porque as pessoas não querem que a gente aprenda isso, sim, Foi bom você falar isso, porque eu sou suspeita para falar, mas eu sempre vou reforçar que nós somos manipulados para sermos dominados e manipulados. Manipulação de massa, uhum. gente. Então é claro que o estoicismo saiu da nossa vida. E eu, como acadêmica de filosofia, defendo o estoicismo e Aí aplico na minha vida. eu comecei a estudar muito estoicismo, entendeu? Todo dia eu estudo, virou uma disciplina mesmo, sabe? Assim, Parabéns. toda manhã eu acordo. Assim, minha vida, eu pensava assim, cara, não tem para quem mostrar mais a minha vitória, entendeu? Meu pai não está aí, entendeu? Então, só que, cara, foi aquilo, quando eu aprendi através do estoicismo, que a melhor plateia é você mesmo, você é muito mais do que isso, você tá com a essência, eu estou com a essência do meu pai, e podendo ter essa oportunidade de passar isso para as pessoas, né? Independente de onde ele está, entendeu? Eu sei que ele está satisfeito. E a história agora está nas minhas mãos, entendeu? Ah, você quer o Eduardo, filho do Heraldo, com 50 anos, frustrado, entendeu? Porque perdeu o pai e não conseguiu se reerguer. Não, entendeu? Aí, voltando, quando apareceu sobre esse vídeo de estoicismo, eu me identifiquei, comecei a estudar muito e minha vida teve Bom. um boom, entendeu? Comecei a valorizar cada respiração minha, entendeu? Ai, que lindo isso, gente. Porque, Olha isso. porque minha vida estava assim, era trabalhar, fazer para as pessoas e eu mesmo não estava assim, eu estava flutuando, entendeu? Na responsabilidade, cumprindo meus deveres, mas sem saber quem eu sou. Hoje não, cara. Hoje eu treino todo dia, leio todo dia a filosofia, e isso me fez entender, sabe, que sobre o modo de viver, sobre opiniões das pessoas, sobre pensamento que não, as coisas que não estão no meu alcance. É isso aí, eu não posso mudar aquilo que não está dentro do meu alcance. Exemplo, eu não posso mudar o trajeto da morte. A morte vai chegar para todos, entendeu? Então, assim, você tem que saber tirar proveito Mas você disso até pode lá. mudar o que você faz com a sua vida enquanto ela não chega. Isso aí, entendeu? Eu não tenho que fazer isso aqui pensando na aprovação do próximo, porque, cara, eu posso dar R$ 1 milhão daquela pessoa, eu não vou mudar a personalidade dela, entendeu? Então, quando eu comecei a entender que eu tenho que eu só mudo aquilo que está dentro da minha realidade, dentro do meu alcance, minha vida virou outra, entendeu? Assim, você entender que quando você sai de si, tomar muito cuidado com o uso de substâncias, né, psicoativo, ter os medicamentos controlados, tem o uso de bebida alcoólica. Então, assim, tem que ter responsabilidade para você não se perder, né, Inclusive, nesse... Eduardo, você faz parte de uma classe que está muito complicado porque vocês têm acesso ao psicoativo de forma muito fácil, né? E a gente sabe que a classe médica ela é refém dessa Ela questão, porque até foi pauta de bate-papo com a Daniele no último episódio. Um abraço, Dani. Né, a questão do quanto nós não estamos mais conseguindo sentir dor emocional, do quanto a gente não quer sofrer. Então, todo mundo, gente, busca por um subterfúgio para se anestesiar. E a classe médica, ela tá muito, ali muito. com todo o Eu perdi psicotrópico na muitos mão. amigos com suicídio, entendeu? Aluno de Sim, faculdade, sim. entendeu? Eu tenho muitos pacientes médicos, Eduardo, que inclusive são viciados em medicação É psicotrópica, muito. né? E não é fácil, gente. Agora, o Eduardo coloca uma coisa aqui, essa visão de mundo que ele passou a ter, só é possível, tá? Por isso Quando que a pessoa se permite ter esse encontro por consigo. isso que eu aceitei seu convite bem na hora Que certa, entendeu? honra! Porque assim, eu sou a prova disso, do que eu tomava muito medicamento. Eu estava, entendeu? Um amigo meu que é médico nessa parte de nutrição falou comigo, você está muito inchado, você precisa, Você perdeu né, quantos se quilos, você cuidar. falou? 15 quilos. 15 quilos. Então, assim, foi assim, a hora que ele falou assim, rapaz, você é muito maior que isso, entendeu? Ele me deu todo, abriu o jogo para mim, pô, essa empresa que você trabalha exige que você tenha força, exige que você tenha
mentalidade, cara, faz igual eu fiz, cara. Foi, e eu vim com aquilo material. Foi quando, por incrível que pareça, apareceu esse vídeo da Estoicismo. filosofia que eu comecei a estudar e, cara, eu tô apaixonado. Aí vem a Lesiane e te convida. Aí, Gente, beleza, não é um acaso, isso é física quântica, tá? Isso aí é, são forças que nos atraem, porque se o meu objetivo é trazer pessoas para inspirar pessoas, o depoimento do Eduardo para mim vale mais do que um doutorado aqui, gente, foi uma de coisa. psicologia, porque é um exemplo vivo, Eduardo. É, e assim, então quando eu pego muito paciente, hoje mesmo eu peguei uma menina que ela veio com a escarbiose, e ela, assim, uma pessoa de classe média alta, assim, nunca imaginou que ela com aquela coceira, aquela alergia, Aham. aí ela, quando eu fui, aí eu já fui no médico e tal, eu tomei isso, nada de melhorar, me deu um remédio de ansiedade e tal. Aí eu falei, não, você está com escabiose. Ela falou assim, mas você sabe? Eu falei, não, ela está entre a gente. Só que você está passando provavelmente um período difícil, que a imunidade ela baixou, o cortisol está alto, as bactérias Aham. boas ficam indefesas. Aí eu passei até a mão na lesão dela, passei na minha, falei, você não vai pegar, assim, vai depender da sua energia, como é que você está energeticamente. Aí comecei a implementar um pouco da filosofia, assim, na vida dela, entendeu? Aí ela, Esse é o Eduardo médico, aí ela falou gente. assim, gente, o Eduardo, tá certinho o que eu tô falando, cara. Eu falei assim, adiantou. Um dia meu carro furou o pneu indo para Antônio Prado de Minas. Aí eu já estava estudando nessa parte da filosofia. Aí eu pensei assim, mas foi muito bom, porque eu ia ficar muito puto. Eu ia, cara, se eu não tivesse treinado, entendeu? Eu ia e ligar para um amigo meu, ou uma carona pegar, eu ia, pô, descontar. Acabou o dia. Cara, adianta alguma coisa. Sabe o que eu fiz? Tirei aproveito, peguei carona no primeiro caminhão que fui, levei aquilo, cara, de boa, sabe? Porque tirei proveito, ó, através daquele pneu, conheci o caminhoneiro, peguei carona no caminhão, entendeu? E fui lá, atendi os pacientes, voltei, troquei o pneu, cara, na maior boa. Então, não adianta, cara, você. Eduardo, ele me fez lembrar, gente, tem uns 2 meses mais ou menos, eu estava Uhum, vindo de Carangola e minha filha mora lá em Carangola com uhum, as minhas netas. Era umas 10h20 da noite. uhum, A minha sorte é que eu ainda estava em área do celular, aham. mas já estava bem distante de Carangola e eu caí numa panela daquela e meu pneu, pô, estourou. Eu sozinha, mulher, com carro, porque eu sou uma ótima motorista, mas não tenho força para tocar o pneu, né? E parei do ladinho ali e fiquei. Igual você ficou naquela situação. Eu posso esbravejar, gritar, xingar. Mas, gente, deixa eu lembrar que só tem um pneu furado quem tá de carro. Graças a Deus eu não tô a pé. Então, eu vou agradecer porque eu tô com um carro e que furou o pneu do meu carro. Consegui a área, liguei pro meu genro. Falei, chegou a hora de eu fazer a cobrança? Que você tá com a minha filha linda, né? Meu genro, pelo amor de Deus, me socorre aqui, que sua sogra tá na beira da estrada. Aí ele foi lá, todo educado. Um beijo, Leone, viu, da sua sogra que te ama. E trocou meu pneu. Então, assim, eu sempre digo aqui no consultório, a capacidade que a gente tem de se render ao caos, de aceitar o caos, muda todo o processo. A Com partir dali, certeza. você foca na solução e não no problema. E viver, gente, viver é isso. Não é só dar risada, não. É passar algumas incomodações, É, é buscar soluções. São dias nublados, são dias de sol e é a vida acontecendo. Você com acredita? certeza. Me fala você como médico, porque eu acredito. Pode discordar se não acreditar. Que o teu estado de espírito afeta as tuas células imunológicas? Com certeza. É um médico Com falando, gente, não é a certeza. Lesiane, não. Primeira coisa, sua adrenalina aumentar, sua frequência cardíaca vai lá em cima. Se a frequência cardíaca aumenta, o batimento cardíaco aumenta, a força de contração vai aumentar, e isso aumenta a sua pressão arterial. Então vai mais fluxo com maior potência para o cérebro, pode ser que rompa. Geralmente quem sofre um AVC ou um infarto sempre passou por um momento de estresse antes, entendeu? Então, assim, o caso da menina, ela tá com escabiose, uma pessoa limpa, eu passei a mão nela e passei em mim, entendeu? E ela tá, quando eu fui conversando com ela, tentando tirar, ela falou, realmente, eu tô passando por um que não é brincadeira, entendeu? E assim, aí eu falei, mas adiantou?
Adiantou você ficar estressado? Você vai ter que tirar proveito disso, Você foi entendeu? psicólogo com a sua Você paciente, tem né? sua família, não é sua família, tira proveito disso, entendeu? Sabe, tá com sua mãe, tá vivo, entendeu? Ela tá com você ainda, tá com saúde. Seu pai, entendeu? Você tá fazendo por ele, ótimo, entendeu? Tá fazendo pro seu pai, não tá fazendo pros outros da rua, entendeu? Então, Eduardo, você tem consciência que você eterniza o teu pai? Aquele pai que financiou o casamento do cara que não tinha dinheiro para comprar a compra. Que você eterniza teu pai através de você numa ação dessa, conversando com uma paciente dessa. eu comecei a entender isso desses meses para cá. Sendo assim, você mantém o seu pai vivo? Eu, assim, me deixa muito gratificado, pode ser quarto, não sei se pode dizer, que me deixa muito feliz e assim, emocionado quando as pessoas chegam e falam, nossa, Dá, você parece que eu conversei com seu pai aqui, entendeu? Então, minha irmã, assim, então todo mundo toma susto quando eu estou caminhando, assim, que ele também gostava, eu gosto muito das mesmas coisas que a dele. Então, as pessoas chegam, rapaz, me bateu aquele filme, porque meu pai marcou muito a vida das pessoas, tu não tem noção. Chegar e por cima perguntar, cara, sabe, assim, então tem, não é um nome a zelar, porque não tem que viver para os outros, entendeu? Mas não tem como ficar ser ruim, entendeu? O Eduardo, não é que você não tem. É um nome a zelar, Uhum. sim. É um nome a zelar, sim, porque o maior legado que seu pai te deixou foi a generosidade, cara. Isso na medicina é o tchan do tratamento, é o tchan é o que o Isso é paciente ama, medicina, entendeu? Eduardo. Isso é medicina. Porque você não tem noção de que as pessoas estão doentes, né? Doente mental, doente financeiramente, estão doentes por desinformação, porque não vende, não vai vender nunca um youtuber, nunca vende uma ideia de o que o paciente, o que a pessoa precisa fazer sobre saúde, assim, só vende coisas fúteis, entendeu? Que derruba as pessoas. Vejo o jovem, cara, o jovem, ele compra uma ideia hoje de influenciadores que tem a inteligência artificial por trás disso, sabe, fazendo que aquilo libera dopamina como se fosse entendeu? Uma droga, poxa, uma cocaína, um crack da vida. Mas os jovens, então, o que acontece? Eles não comprar essa ideia, eles perdem, eles não sabem lutar, cara, não sabem o vídeo por ser 30 segundos, sabe? E passar tudo resumidamente, ele acha que a vida dele é um resumo. E não é, cara, entende assim, se você não começar a trabalhar, se você não começar a ter desgaste para conquistar aquelas coisas, a vitória é aquela vitória pobre, sabe? A pessoa consegue, estuda para uma prova, com um videozinho de 30 segundos, ele vai ver com atendimento, ele vai virar um médico e vai atender um paciente por 30 segundos, entendeu? E esse, Perfeitamente. entendeu? E, sim, e aí vai ser assim, os projetos, tudo não dura para sempre mais, porque a pessoa não está estudando, a pessoa quer ver coisas resumidas, entendeu? Hoje você pagar um software é muito mais fácil do que se sentar e calcular aquela área toda, O entendeu? que o Eduardo está falando aqui, gente, é que a gente tem que lembrar que tudo é processo, inclusive de maturação. Nós vivemos a sociedade do imediatismo. Mas o imediatismo te traz algo, tudo bem, pronto. Mas se você não sofreu o processo da maturação, você deixou de fora a resiliência, a paciência, você deixou de fora, sobretudo, para mim, o mais importante, o aprendizado. E nós temos a natureza aí nos ensinando que são 4 estações para o fruto chegar. Não é Verdade, isso, Eduardo? com 4 certeza. estações, a gente não é assim não, de uma hora para outra. Então, As pessoas não sabem mais trabalhar numa equipe. Cara, é outra coisa que é muito importante, Luizinho, é muito importante você pode abraçar a falar. sua equipe, sabe? Porque assim, se a pessoa que estuda hoje sozinho, que estuda para ela, está estudando para uma rede, para um professor online, ele não vai aprender nunca a trabalhar com a equipe, entendeu? Porque o que, assim, uma das coisas que eu acho que eu me dou muito bem, sabe, é chegar naquele ambiente.
e tentar conquistar cada um do seu jeito, valorizar o trabalho de cada um. Sobre o trabalho em equipe, que é fundamental, porque os estudos hoje, cada um sai de sua casa mais, que eu tenho visto os jovens assim, entendeu? Aí eles aí pegam um vídeo, pegam uma matéria que era 5 capítulos e transforma aquilo em 30 segundos rápido. E isso atrapalha na vida profissional, porque é um médico que não bota a mão, entendeu? Assim, está perdendo essa parte do contato médico-paciente e também o contato da equipe, que é muito importante. Eu trabalho na equipe de campus, cada 12 horas troca a equipe lá, eu me dou bem, assim, é muito importante estar fora de casa, entendeu? Você tem, cada um não tá ali porque quer, entendeu? Tem pessoas que não ganham bem, não são valorizadas, entendeu? Aqui em Tombos, eu trabalhei com todas as equipes, sempre tentei levar um pouco de paz para aquele ambiente, até porque esse trabalho também é importante na vida do paciente, entendeu? É muito importante, assim, e sempre me dei bem. Claro, gente, tem pessoas não é muito sensível, mas você vai, não é porque ele é daquela forma, o paciente tem culpa, entendeu? Então eu sempre, sempre exaltei a equipe toda, que é muito importante, e, nesse exaltar, né, eu sempre exaltei o Porta Itália. Então Fica eu tranquilo. sempre tive, assim, nunca venci sozinho. Acho que toda vez que o paciente vai na rede social, me marca, obrigado, doutor. Assim, tem toda uma equipe importantíssima por trás disso, entendeu? Porque a enfermeira, o papel da importância dela, o papel importante da enfermeira, dos técnicos, entendeu? Do porteiro do hospital, do cara que zela a limpeza do hospital, são todos eles, para aquilo ficar agradável, um ambiente perfeito, acho que todos têm que, né, tem seu valor, entendeu? Então, Eduardo, ninguém vence sozinho, cara. não vence. E não existe função menos ou mais importante. Todas são imprescindíveis. Sim, todos. E Eduardo, aqui, tu nasceu para ser médico. Ah, que bom, fico feliz. Você nasceu para ser médico, feliz fico eu. Eu Fica a gosto nossa muito. população aqui de Tombos região que Não, tem você como médico, cara. cara, foi muito, assim, sabe, por isso, assim, todo momento que eu estou trabalhando ali, para mim é muito válido, assim, eu deixo marcante, eu sei de todo mundo que eu trabalhei, sabe? E assim, sempre uma história de amor bonito, entendeu? Não Coisa tem jeito. linda. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você parece que passou um desafio com o seu filho com uma cardiopatia. Foi. Como é que foi isso, Eduardo? Ele é minha inspiração, né? Que Assim, idade que ele tem? ele tem 6 anos, Miguel. Um beijo, É, Miguel. dentro da medicina hoje, assim, ninguém explica, entendeu? Ninguém explica. Miguel foi assim, nós descobrimos a cardiopatia dele com a professora. Aí ela se emocionou muito, Como falou, assim com a professora? ela fez o ultrassom durante a Ah, faculdade, entendeu? A Bárbara engravidou. E na hora de fazer o morfológico, a professora começou a chorar e falou, Eduardo, não sei nem como falar para vocês, mas é um caso muito grave, seu filho. na morfológica que vocês Uhum. descobriram. Com 2 meses assim, de gravidez. Aí foi quando, assim, desabou ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, assim, ele estava usando todo o ódio, só o coração sem diagnóstico. E nisso a gente vai em vários profissionais e ninguém fazia o diagnóstico. Ninguém. Nisso todos eles falaram, Eduardo, Simone Pedra, doutora Simone Pedra, que é a pioneira da cardiopatia em São Paulo. Aí meu primo, pode falar, minha família, chegou, mas meu cunhado, vou pagar por você. Pagou tudo. Me deu passagem, me deu a consulta, me deu moradia, né? Que conforto total, e partiu eu e Bárbara para lá. No chegar lá, falando que a gente era da área e tal, a Simone falou, ninguém fez o diagnóstico. Não, estou aqui honrado, então ficou na minha responsabilidade. Pelo cordão umbilical, a primeira passagem dela assim, ela falou assim, eu sei o que seu filho tem. Primeira passagem. Que tecnologia e que médica, gente. Não, ela, cara, foi pioneira. E nisso,
Faltava um mês para o meu filho nascer. Aí ela olhou e falou assim, ó, ele só tem uma artéria e veia única umbilical. Então meu filho tem isomerismo material direito com hipoplasia do ventrículo esquerdo. Resumindo, Nossa Senhora! tudo que nasceu do lado esquerdo e vai até o direito é invertido. E tudo que só tem do lado esquerdo ele não tem. Do lado esquerdo ele não tem. Exemplo, o estômago dele é o contrário. O intestino é o contrário. O fígado também. O coração, por ser do lado esquerdo, ele não nasceu com o lado esquerdo do coração. Então ele tem, o Miguel hoje, ele tem uma circulação única. Então assim, ele tem, Caramba! o coração são um ato direito, ventrículo direito, o ato esquerdo, ventrículo esquerdo. Ele não tem um lado arterial do coração, só o lado venoso. Então, o que os médicos fizeram? Aí tá. Nisso ela falou comigo assim, se vocês mudam para cá, vai morar 6 meses no hospital. Eu não abro o peito mais da criança. Faço só por aqui, mas vocês têm que morar aqui. Ou o doutor Jefferson, lá no Rio de Janeiro, que ele é o único que abre ainda, mas aí fica o critério de vocês. Nisso, É que a cirurgia de peito aberto em bebê, né? aí rede social vai, vem, começa a entrar na rede social, igual eu falo, você conseguir filtrar as coisas boas, tem muito. Vi um relato de um pai que passou pelo mesmo procedimento do meu filho, exaltando esse doutor Jefferson, que inclusive foi um dos médicos mais humanos que eu conheci na minha vida, entendeu? Você pensa um ser humano que, falando em termos da medicina, o status que ele tem hoje, sim, Aham. ele poderia ser igual os outros que são lá. Narizinho em pé, aquele negócio, não tem que contato com o paciente, mas ele, explicando a história, o pai me passou todo o passo a passo para encontrar o Jefferson. De São Paulo, minha família me deu mais dinheiro, eu fui para o Rio de Janeiro. Fui lá, fiquei sentado na porta do consultório desse doutor Jefferson. Ele chegou com aquela humildade, aí pelo amor de Deus, eu preciso muito. Ele, não, calma, calma. Aí, eu falei assim, sou de Porciúncula, lá no interior. Eu falei assim, minha funcionária de Barriçai. Ai, Aí as coincidência. coisas cara, sabe, tudo tem Encaixando. seu momento certo aí. Quando ele olhou o exame da Simone Pedro, ele falou assim, fez 7 folhas de diagnóstico. Uau! 7, falou como é que estava o posicionamento de cada órgão, tudo como é que era, o que tinha que fazer, qual tipo de cirurgia. E os demais que eu fui, não tinha assim, botava um ponto de interrogação, escrevia, se essa é só hipoplasia, entendeu? Aí falou assim, ó, ela é muito, você foi na melhor tal. Eu falei, mas cara, ele falou, você tem plano? Eu falei, cara, o meu plano é só Itaperuna. Ele falou assim, nossa, aqui não aceita tal, pelo SUS é mais fácil, E vamos era ver, quanto o valor de uma cirurgia dessa? mais de 100 mil reais. Nossa. Aí ele foi, olhou assim para mim e falou assim, ó, vai para casa. Eu vou tentar. Quando eu cheguei em casa, o médico ligou para a gente. E foi aceito na cirurgia. Para a gente tinha uma Oh, consulta Eduardo. marcada, assim, uns 15 dias antes. Até emoção, porque, ó. Fica à vontade, pode emocionar, porque é muito linda essa história. Aí quando eu cheguei no médico lá, assim, com a barba, o médico olhou assim, falou, ó, a médica falou assim, no dia 4 ele não passa. Então tem que estar aqui, tem que internar e tal. Aí minha família foi e alugou pra gente Dia 4 ele não passa o quê? De vida? não, de nascer, Ah, dia de 4 de nascer. junho. Aham. Aí, quando deu meia-noite, que nós saímos, 9 horas da noite, saímos de carro de Porciúncula, quando chegou na Avenida Brasil, na linha amarela, 6 horas da manhã, a bolsa da barba estourou, no dia 4. Meu Deus do céu! Gente, Que luta dessa mulher! chegamos, aí Miguel, né, fez um parto maravilhoso, que eles nascem bem. Por isso que é importante, mãe, fazer a morfologia da criança, os exames morfológicos, porque eles nascem bem, só que aí com um Viu dia só, gente? eles ficam roxinhos na hora de tomar mãe, porque vai fechando o canalzinho deles que nascem aberto. Entendeu? Aí o que o médico, que eles fizeram? Miguel nasceu, nós tivemos contato com ele e tal, aí o Miguel foi para UTI até saber se ele não tinha nenhum problema. E manteve o hormônio da mãe, que mantém o canalzinho aberto. E aquilo venoso, entendeu? Como se Caramba! estivesse dentro Ocitocina? ocitocina. Coisa linda, gente. Aí o que aconteceu? Quando chegou aí quando deu 3 dias, 2 dias, aí eles fazendo todos os exames possíveis para definir qual tipo de cirurgia. No 6º dia, ele sem mamar,
só vivendo que a criança tem seu modo, o seu reservatório de gordura ali ideal para manter, se ele ficar sem se Homeostase. alimentar. Aí aquilo doeu o coração, porque, cara, ele uma criança saudável, querendo comida, e ele ali, né, chorando, chorando. Nossa, que desafio para você e Nossa, para a aí eu mãe dele, passava o gente. dedinho na glicose e botava uma luva e colocava na boquinha dele para tentar, assim, sabe? Foi. Aí eu ficava horas e horas com o dedinho com luva na boca dele para treinar a sucção e tal. Ele nasceu muito bem, né? Nossa. Certinho. Aí quando o doutor Jerry falou, ó, o exame nenhum ficou bom, vou ter que fazer pelo exame que ela fez fora da barriga. Você tem noção. Caramba. Ele seguiu a cirurgia baseada naquilo que a mulher fez. Você Pelo viu? cordão umbilical. Aí foi quando, ó, cirurgia amanhã e tal. Aí, poxa, Miguel, Quantos dias? no 7º dia de vida ele fez cirurgia. Aí fez a Nossa. cirurgia, aquilo parou a porciúnculo, sabe? Foi muito bonito, tivemos força de muita gente, tivemos apoio, todo mundo parou, todas as religiões, sabe? Assim, foi muito. Aí o que aconteceu? O Miguel saiu de cirurgia, ficamos 30 dias internados. Ele teve várias complicaçõezinhas, teve uma infecção pulmonar, aí teve um princípio de AVC, porque o perigo da cirurgia cardíaca é a criança ficar, né, quando passa a circulação dele com a bomba que faz o papel do coração. Uhum. Até 15 minutos é aceito. Fora daquilo, o sangue começa a entender que está num corpo estranho. Aí começa a coagular Rejeitar. e costuma dar trombo, entendeu? Nossa. Aí o que acontece? Aí com 30 dias tivemos alta. Miguel veio saturando 65 para casa. Uma vida normal. Misturou os dois sangues dele e foi embora para casa assim, juntou duas. Meu Deus, que coisa mais linda Aí ele isso. chorava e ficava roxinho. Às vezes eu estava na praia, as pessoas chegavam e Aham. seu filho tá roxo, né? Até assim. Aí eu vivi com meu filho como se fosse o último dia dele, sabe? Aproveitei cada momento pelo fato de acompanhar vários pais que não tiveram êxito. Então, na segunda cirurgia veio o Covid. Peraí, mas aí teve que ter uma segunda cirurgia? Teve Quanto tempo depois? 10 meses. Nossa. Era com 4 meses, eu me atrasei 5 meses, com medo, não estava achando que estava na hora certa. Cheguei, os médicos ficaram muito chateados comigo, porque ele estava bem roxinho, mas cara, é a dor de pai e mãe, se entregar aquela criança, sabe, assim. Nossa, gente, não consigo nem imaginar o que você e a mãe Aí passaram. quando nós chegamos dentro do hospital, ele chorou, a saturação dele foi 50, ele desesperava, falou assim, tem que fazer cirurgia agora, que ele chorava, ele... Só que o Miguel adora, adora, parece que ele nasceu para ser o exemplo. Ele já vão no Rio, vamos molhar o coração, ele vamos. Aí quando fez a cirurgia, veio o primeiro caso de Covid, foi dentro do hospital onde a gente estava. Isolaram a gente. Você tá brincando? Aí veio a notícia que... Foi no hospital em Botafogo? Foi lá na Perinatal, na Barra. Ah, tá. Aí veio as fiscais falou que a enfermeira que participou da cirurgia dele estava com Covid. Aí nisso Vocês quase piraram. isolaram a gente lá dentro da sala, entregava tudo a gente, sim, os médicos que entravam, que não sabiam o que era, no outro dia veio a notícia que não era a enfermeira dele. Aí nós, era por Deus, o Miguel, que eu tinha alugado apartamento para 30 dias, ele saiu com 8 dias. Que Ficamos mais um dia, perto 10 dias, nós fomos embora para casa, uma cirurgia, e pegou o retorno venoso da parte superior nossa, que veio no ato direito, ventrículo direito, pulmão, jogou direto no pulmão. Nossa, que complexidade, então gente. O pulmão tinha que captar o sangue e ainda bombear o sangue no no coração. Não corria o risco do refluxo? Correria o risco de ter edema cerebral, edema de membro superior e água no pulmão. Meu Deus Só do que céu. os médicos chegavam, Eduardo, agora vai ter isso, e vai ter muita convulsão, vai ficar muito etérico, a fisiologia dele Se adaptar. adaptou. Fomos para casa. Depois, outra cirurgia, só com 2, 3 anos de idade. Eu fui com o Miguel com quase 4. Mais uma vez se protelou. Aí que tá. Ele foi mais forte, entendendo, foi com todo prazer e deu certo, entendeu? E assim,
Os pais que eu acompanhei a trajetória já tinham perdido os filhos na terceira cirurgia, entendeu? Entendi. Nenhum estava para contar assim. Então, mas todo me inspirou. Eu fico com consciência tranquilo que eu fiz tudo pro meu filho, entendeu? Meu filho Claro que você aproveitou, fez, a come, faz mãe de tudo. também, diz que mãe É. guerreira. Aí quando a E o gente. seu Heraldo conheceu ele? Não, meu pai, cara, aí na última cirurgia eu estava em Tomo já trabalhando. Foi que a cidade toda parou, entendeu? Quando eu Eu consegui lembro. liberação, todo mundo. Cara, foi muito bonito. Foi o primeiro que juntou católico, Evangélico, evangélico, espírita, em prol espírito, do bem tudo, comum. tudo, cara. Foi muito. Aí, quando o que acontece na terceira cirurgia, o perigo? O retorno da perna, do abdômen, veio de lá no coração e ia para o pulmão também. Nossa Senhora. Então, o coração, que era fazer o lado direito, passou a fazer o arterial e o pulmão fazer o papel do lado direito. Compensou. Aí, o que acontece? Todo retorno venoso vem para o pulmão troca e joga para o coração joga para o corpo. Que engenharia foi Inclusive, tem um essa? filme que fala que são os deuses da terra, entendeu? Que um funcionário desse médico que conseguiu entender o que ele queria pensar. Ele trabalhava com canos de casa, como que fala? Aí ele, vendo o médico desenhar lá o coração, que é igual você pensar Uma tubulação. uma tubulação. Aí ele falou assim, por que você não faz essa junção, entendeu? Você tá brincando, Ver Eduardo? o filme, muito legal, muito, muito top mesmo. E hoje, mecanicamente, digamos assim, o teu filho tá com tudo ali Tá, atendido. se adaptou bem, como é que ele tá, graças a Deus, ele não tem, assim, tem umas restrições, mas as crianças hoje estão mais devagar, não estão mais elétricas. Só que ele sabe o limite dele, entendeu? Muito bem. Ele, cara, o Miguel, Tem uma vida normal. eu vou trazer ele um dia que você Vai ser um conhecer. prazer, vai ser um Você prazer vai te conhecer, ver, Miguel. você vai ver o que uma criança pensar assim. Ele abraçou a causa, entendeu? Ele sabe que. Então, assim, o problema da terceira cirurgia foi dar edema agudo de pulmão, porque o pulmão tem que pegar todo o sangue e ainda jogar para o coração. E os médicos falaram, tinha criança lá que tinha um mês que estava, não parava de drenar, porque é difícil o pulmão Se adaptar. adaptar. E foi a hora que ele, sabe, passava um dia, tirava um dente, outro dia outro. Quase tirando o terceiro, ele andou metade da escada para trás de novo, começou a sangrar de novo. Aí nisso, aí foi quando no nono dia ele, pum, firmou, tiraram o dreno tudo, os médicos fizeram os exames, Miguel super bem. Falou, não tem mais necessidade de vocês ficar aqui não, Que bora para benção. casa. E agora acabaram as cirurgias? Agora acabou, a gente faz acompanhamento, Aham. mas ele, você nunca levou em pediatra, a gente sempre trata, só vai no cardiologista mesmo. Aí geralmente quem olha ele mesmo somos nós, porque o Miguel é uma criança que ele come de tudo na responsabilidade, não toma refrigerante, essas coisas bobas não, mas ele é uma criança que adora essas comidas de roça, entendeu? Filho do pai dele. Gosta. Ele é demais. Você vai ver Vai para a que escola normalmente? vai para a escola, assim, nunca, sempre falei com a diretora que qualquer responsabilidade é nossa, só Deus sabe do que pode acontecer. Então, às vezes, se ele ficar roxinho, assim, ele ficava antes, agora não fica mais. Mas é dentro né, não tem esse Das negócio de ficar possibilidades mandando cuidadores, nada disso, entendeu? O Eduardo, ouvindo o seu relato, qual que seria o papel da fé no processo da medicina? Cara, o amor, né? A fé é tudo, é onde que você se abraça quando não tem ninguém. A fé, se você não A fé é tiver, onde você se abraça quando não tem ninguém. Que definição linda que você está me dando. essa é a verdade, porque assim, já foi época que eu falei, cara, né, não acreditar assim, sabe? Você ficar nesses tempos que eu passei assim, que eu não estava vivendo, eu estava, né, Existindo? existindo. A gente se perde disso, mas chega as coisas assim, onde que eu trabalho em campos, né, que é muito acidente, trabalho com. Ali você vê que às vezes existe Deus mesmo, cara, porque Vocês têm noção que é um médico, gente, falando isso aqui que eu estou ouvindo? Que existe. transcende o entendimento humano, que transcende o ceticismo sobre a vida? Que chega a gente lá acidentada, estropiada de tudo qualquer jeito? Eu adoro, assim, Como? todo acidente, quando chama a gente, eu vou pedindo a Deus para não ter nada, entendeu?
É porque não é porque eu não quero trabalhar, não, porque eu evito gente sofrer, entendeu? Claro. Eu mais feliz na minha vida quando eu chego lá assim, com uma coisa boa. Agora você imagina a pessoa que trabalha a vida inteira para comprar um carro e não tem seguro, porque o acidente sempre tem um que está dentro da imprudência e o outro não. Dificilmente os dois estão. Aham. E a pessoa, eu sei que a pessoa perde, eu vejo ali a pessoa fala muito com os enfermeiros comigo que trabalham comigo, não fala sobre carro comprar outro, não, entendeu? Porque, cara, a hora que a adrenalina baixa, ele começa a refletir, cara, e assim, você escuta cada relato, poxa, trabalhei a vida inteira para comprar esse carro, pô, perdi esse carro, e dói, entendeu? Aí fala, poxa, eu sei que a vida é mais importante, claro, não tem, mas você se coloca no lugar dessa pessoa, imagina você juntar aquele dinheirinho para conquistar. Sofrido. Nos anos 80, pouca gente tinha carro. Os anos de 95 para cá, que as pessoas passaram a ter isso para eles. Um trabalhador assalariado cara, Eduardo, você é tinha um que estar com o feito. hospital inteiro na sua mão, coordenando, É meu sabia? Porque, sonho, olha, você meu nasceu sonho. para isso, cara. Você nasceu para isso. Cara, é isso aí, Luizinho. Você tem noção, né? Seu pai estiver te chegando, tem muito Ah, orgulho de poxa vida, você. cara, tem muito que Você falou que ele agradecer. morreu de Covid, Eduardo? Covid. Foi naquela primeira que teve, assim, né, a Aham. gente não sabia muito o que fazer, meu pai escondia muitas coisas da gente, Não queria não incomodar, né? incomodar. Aí aconteceu, eu fui, peguei, fiquei ruim, ruim mesmo. E ele falou que eu falei, pai, o negócio é sério, pai. Aí foi a hora que ele foi para dentro de casa, só que meu pai era um cara, assim, ele era um personagem dentro do comércio, entendeu? Mas pessoalmente ele não abria para ninguém, entendeu? Porque quando o Miguel nasceu, o meu sobrinho da Neto nasceu, e meu pai mudou muito, entendeu? Meu pai mudou muito. Comércio é muito difícil, o cara, Eu a sei. pessoa sofre muito. Então, assim, mas ali dentro chegava na mercearia, cara, era muito incrível. Assim, meu pai toda manhã, ficava 30 minutos em pé, lá no Santa Terezinha para Jesus Cristo. Na Rezando, mercearia lá dentro. E os pessoal limpando e ele lá. Isso desde que eu nasci. Quando fechava também, mas tipo, agradecendo. agradecendo, sabe? Assim, e você chega, pai, me dá um dinheiro, hein? Pega ali embaixo e continuar. Todos os dias isso, entendeu? Então, assim, meu pai tinha uma fé que não era exposto em igreja, essas coisas, entendeu? Porque a minha avó sempre gostou, que minha avó é muito católica, mas ele tinha a fé, né? O amor pelo próximo, que era muito. Tem, assim, acho que todos que assistir e conhecer, ele vai ficar feliz de saber E você disso. tem irmãos, Tem uma Eduardo? irmã Mais maravilhosa, nova ou mais velha? mais velha, Maruja, nós três também. Maruja, estou precisando dela. Ontem eu estava conversando com ela, falei, Maruja, estava precisando eu liguei para o Gabriel, falei assim, não, dá. Pô, assim, você me liga, isso aí eu tenho, entendeu? Mas, Legal. porque desde que eu comecei a estudar essa filosofia, eu passei a mudar muitos hábitos de vida, entendeu? Comecei a me reconhecer melhor, entendeu? A se amar, né, Se Eduardo? amar, assim, você sentir que você respira, gente, é muito bom, porque se a saúde acabar, cara, você vai sentir falta daquele cheiro de terra, porque lá dentro do hospital, infelizmente, é só cheiro de álcool. As pessoas têm um horário para ir embora lá dentro, as pessoas vão começar a comemorar, a gozar da vida lá fora, sem perceber, e a pessoa ali, estando doente, porque isso acontece muito. Na hora de troca de plantão, você está ali e a pessoa, então se aproveita. Aproveita a vida de forma de responsabilidade, entendeu? Abraça sua mãe quando ela é viva, abraça seu filho. Se tiver desavença com família, com a esposa, ou a esposa com o marido, mas tem um filho, cara, ele é tudo, cara. Ele é seu espelho. Olha o que eu sou do meu pai, cara, entendeu? Vocês estão ouvindo isso Entendeu? tudo, gente? Vocês Não estão aqui tão tem, emocionados quanto eu? não tem, assim, Aqui, conta para mim. Você tem um projeto na medicina que é encurtar o caminho do paciente para a solução. Fala um pouco disso para mim. Então, assim, a medicina hoje, vamos falar do lado comercial dela, né? Está Aham. ficando muito saturada, muitos médicos formando, tem muita gente que faz por status, entendeu? E assim, então, tá ficando um mercado competitivo,
mas ao mesmo tempo quem é bom sempre tem seu lugar, Seu entendeu? lugar. Então, eu penso assim, que futuramente será isso, com certeza, entendeu? Eu vou especializar na parte de ultrassonografia para tentar encurtar esse Caminho. caminho de paciente ter que fazer o exame aqui, leva ali, volta aqui, Ou tentar. seja, eu consulto com você, Aham, estou com suspeita de alguma coisa, isso. você mesmo já faz o exame em mim É, e já diagnostica e já resolve o é problema. muito Olha que importante. coisa boa, É gente. claro que tudo tem responsabilidade, tudo está no meu alcance. Eu sempre fui assim, ó, eu acho que a gente tratar as doenças de base, igual na unidade base de saúde, quando eu mando para especialista, eu já mando o paciente já bem, já com o primeiro tratamento, com o segundo e todo com o exame certinho, para ele chegar lá e não perder a viagem, né? Porque se ele chegar lá, o que o endócrino vai falar com ele? Faz o exame para mim vamos ver como é que está a função do seu pâncreas. Aí a prefeitura gasta para ir, gasta para voltar, entendeu? E o paciente gasta um Realmente. dinheiro lá. Então, assim, o médico dessa unidade básica, ele tem que saber tratar muito bem as doenças de base, porque diminui o custo. E quem vai usufruir disso são seus filhos, seus netos, entendeu? Porque você vê assim, o paciente, é uma das coisas também, assim, o paciente que não tem uma fiscalização dos fiscais da saúde ali sobre em que sentido? De ficar indo em vários médicos, cada um vai passando um tipo de tratamento e aquilo vai só aumentando o gasto, entendeu? Então, geralmente, meus pacientes, eu tenho um controle muito grande do que eles estão tomando e sempre peço, eu gosto muito de trabalhar com resultados, então sempre eu marco uma data para ele voltar. E uma coisa mais importante, cara, é o paciente entender o que ele tem, o medicamento que ele está tomando. Mas infelizmente os médicos não estão tendo essa paciência hoje de conversar com a gente, não, tá? Assim, mas aí, entendeu? Vai de quem está precisa de uma fiscalização melhor em todos os setores. Acho que também, aí só me dar uma valorizada, que não sabe a questão. O médico, eu acho que tem que valorizar bem aquele profissional que faz o melhor. Eu sou, eu penso assim, se você é um fisioterapeuta e está dando sangue na cidade, você tem que ser mais valorizado. Porque não é questão financeira, não, mas é porque o outro que vê você valorizado, ele vai querer fazer também melhor. O enfermeiro que faz um bom trabalho, ele também tem que ser ter um Valorizado, valorizado, com porque certeza. senão fica complicado, entendeu? A saúde, uns faz mais, outros fazem menos, entendeu? Mas, assim, eu trabalho dessa forma. Geralmente, o paciente que é diabético, se ele não entender o que ele tem, se ele não entender o que é diabetes, cortar alguns alimentos de paciente pelo salário que eles ganham, entendeu? É muito melhor você explicar para eles quais os alimentos que são mais agressivos e Caramba, Eduardo, você faz isso, né, na sua clínica? faço isso. Porque, infelizmente, gente, nós hoje não temos esse atendimento, principalmente na rede pública, como deveria ter. Tem excelentes médicos, tá? Como o Eduardo aqui, mas não é todo mundo que tem essa paciência de olhar pra gente e explicar pra gente o que deve ser feito. Uma vez eu lembro que eu fui num ortopedista pela rede pública, quando eu cheguei aqui em Tombos, tem uns 13 anos. Rapaz, o médico não pegou no meu pé. O médico não tocou no meu pé. É muito importante o contato também. Eu estava com uma crise de fascite plantar. Eu tive que parar lá em Juiz de Fora, no especialista de pé. Ele não, o cara daqui não olhou, não tocou meu pé e mandou tomar ibuprofeno. Eu venho de uma escola muito boa, a Unig, assim, ela tem uma equipe médica ali que é fantástica de São José do Bahia, o Albino, o Sérgio Kiff, são inspiração para qualquer médico que queira entender a clínica, entendeu? Os professores também foram, cara, assim, foi uma faculdade perfeita que eu fiz, assim, eu acompanhei muito o Carlos Sérgio também, que eu agradeço muito, entendeu? Porque ele sempre É seu falou, tio, né? ele é um pediatra e ele sempre bota a mão, entendeu? A mão é importante porque crianças, geralmente as mães que sabem que vão assistir, sabem que quem eu já atendi.
A criança tem que botar a mão, entendeu? O paciente em si você tem que botar a mão, porque diz muita coisa. O Com cheiro, certeza. o cheiro do paciente, o cheiro do hálito, entendeu? O contato da pele. Aham, o Você vê toque. muita coisa, vê muito, desidratação, vê hiperglicemia, entendeu? Você vê infecção, sepse. Tem que colocar, entendeu? Não tem. E o paciente se sente bem, porque quando você bota a mão, você sente, entendeu? O paciente ele se abre, entendeu? Às vezes ele não está precisando de remédio. Tem paciente que eu converso com ele 30 minutos, mas é gostoso, Olha sabe? É isso, gente. bom, é bom. É bom. Ai, Ah, eu vou trabalhar com o maior. Eduardo! Cara, hoje, depois de comecei assim, a parar de flutuar e viver, né? Aham. A gente, sabe, eu tô indo trabalhar com felicidade, sabe? Ó, só que eu sinto lhe dizer, só a plateia não é só você não, porque eu também, ó, te aplaudo aqui pra Ah, eu caramba. também sou seu Eduardo, me diz fã, uma cara. coisa, você já realizou todos os seus sonhos? Não, não, Tem algum que você poderia me contar aqui? tem. Ver meu filho, né? Saúde. Que Deus me dê essa oportunidade de eu ir, assim, de eu ir na frente dele, né? É o ciclo da vida. Sim. Então acho que eu nunca vou ter meu sonho, porque cada dia você vai conquistar alguma coisa, entendeu? Assim, sonho para mim é isso, é você viver cada dia. Você teve aquela vitória, você não comemora demais, não. Comemora quietinho. Tem outros, entendeu? Deixa. Ponderação, né? Isso, entendeu? Interessante que tem uma frase que eu gosto muito que é assim: não podemos realizar todas as coisas conforme o nosso desejo, mas aos poucos o nosso desejo muda. Então, muitas vezes nós não realizamos todos os nossos sonhos, mas nós começamos a sonhar outros sonhos, não é isso, Isso Eduardo? aí. Tá, tem um dia que esses dias eu tava assim, cara, tá muito boa a minha vida. Gente, o que tá acontecendo, entendeu? Aí, guria minha veio uma notícia ruim. Aí minha mãe chegou, tem isso, tem que sentar para você ver isso direitinho, tal, tal. Eu fui, respirei fundo, senti minha respiração, que é muito importante isso. Pensei, vou ficar nervoso porque vai mudar alguma coisa, eu não vou ter que fazer isso. Então comecei a tirar proveito, a rir daquele problema, a entender onde que eu errei. Hoje também estou anotando muitas coisas, entendeu? Tipo assim, eu tenho chegado assim em casa, aí sento e falo, o que que foi de bom, o que que foi de ruim, o que que eu tenho que mudar, o que que eu tirei de proveito. Estou escrevendo esse diário, entendeu? Duas coisas que eu vou te dizer. É a terceira vez que você me fala sobre respiração, sentir sua Uhum, respiração. Quem já fez terapia, quem faz terapia comigo, sabe que no início da sessão, quando o paciente está no divã, eu faço um relaxamento e o paciente pratica ali alguns minutos de relaxamento com musicoterapia e eu peço para respirar com a boca fechada, para fazer ali a respiração abdominal, para a pessoa tomar posse, consciência da própria respiração. Então, aí ver você médico enaltecendo isso, eu fico muito feliz, não, porque é assim, o importantíssimo. ponto de partida, Eduardo, é a consciência. Também todo episódio eu falo na consciência, e mais uma vez não podia ser diferente, eu estou repetindo. Se você está consciente e a consciência está no campo da observação, da autoobservação, você consegue trazer toda a atenção plena para si. Se você traz atenção plena para si, você se conecta consigo. E se você se conecta consigo, você se autorregula, gente. Controlar as Pode estar, exatamente, emoções. pode estar o caos lá fora, Controlar as mas emoções é eu muito estou aqui no importante. controle das emoções. Só que isso é possível com a consciência que Uhum. me permite sentir a própria respiração, gente. E eu falo que eu não, né? A neurociência, o que existe de mais próximo da gente é o corpo, é a respiração. Se a gente não está atento, inclusive eu faço um exercício, quando a pessoa está com crise de ansiedade, Uhum. né, eu faço um exercício assim, ouve sua própria voz. Por exemplo, só porque eu falei isso agora, eu estou Não, aqui falando a gente contigo. só escuta as críticas, as cobranças da nossa voz, né? A gente não Exatamente. escuta os conselhos, as... Não, mas eu estou falando de ouvir Aham, mesmo a sonorização da voz. Por uhum, exemplo, agora, como eu falei entendi. isso, eu estou aqui e eu consigo, nesse exato momento, perceber se a minha voz está alta, está baixa, se eu estou falando muito rápido ou muito devagar. Entendi.
Esse é um baita exercício para você tomar posse da sua Isso. consciência e se autorregular. Já é um treinamento, né? Você já teve um objetivo na sua vida, você já está conseguindo vencer uma etapa que é se Isso, autocontrolar. se você se autorregula, Eduardo, Uhum, você controla todo o resto. isso aí. É o pneu que estoura, é não sei mais o quê, é uma adversidade aqui, outra ali, não é Não, é assim? engraçado, é assim, o legal é que quando a pessoa está ali conversando, ela está tensa. Mas quando você consegue derrubar esse paradigma dela, ela se emociona, entendeu? Claro, até porque Aí a você pessoa, aproxima mais ela dela mesma. Você quer ver um outro exercício de conscientização? Eduardo, nesse exato momento, você está sentindo, vou te imitar, você está sentindo o atrito aí, ó, da cadeira no seu braço agora? agora eu Você tô. estava sentindo antes? Não, Viu só? Você trouxe a tua atenção para a sua percepção. entendi. Se a pessoa estiver numa crise de ansiedade, gente, fica a dica. Faz isso. Começa a se apossar das suas percepções sobre o ambiente, sobre o aqui e o agora, que aí você consegue se autorregular, tá? Eduardo, o que que hoje merece o seu tempo? Que coisa merece meu tempo? Aham. É, eu acho que está comigo mesmo, entender o meu, entender a minha, entender a minha alma, entendeu? Entender a minha personalidade, valorizar o que merece meu tempo. Eu acho que ai, faz essa pergunta de novo. Marco Aurélio do estoicismo. O Tá, que que você fez com esse homem? O que merece o tempo dele é ele estar com ele mesmo. aí está comigo mesmo. Uau! Hoje, sim, cara, por isso que eu estou te falando, tem gente que tem um tempo para tudo, sabe? E esse tempo de se autoconhecer, eu demorei 38 anos, cara. 38 anos para entender que o jogo é meu, a história é minha, a vida dos outros ali, eu não tenho nada a ver, entendeu? Eu não tenho que me opinar, você está entendendo? Se eu não fui chamado na pergunta ali, a pessoa não pediu minha opinião, entendeu? Eu tenho que, cara, eu tenho que preocupar com a minha pessoa, com o meu trabalho e assim, para refletir coisas boas para as Então outras você tem pessoas. consciência do quanto você afeta Muito, o seu ambiente e as pessoas ao seu redor. muito. Assim, na minha profissão, você tem a voz, né, ali, mas que vai dar a última voz das coisas. Ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas, cara, isso não é bom, sabe? Você tem que saber usar isso. Porque, Você igual eu está te falando de falei, poder, Eduardo? você tem que cada um tem sua função, entendeu? E você tem que ser muito consciente, muito tranquilo na hora de você passar uma autonomia, assim, uma Diretriz. diretriz no aquele ambiente, porque se você não saber se expressar, você destrói a equipe, você deixa a pessoa frustrada, entendeu? Isso me Mas você sabe incomoda. que eu não teria medo de ser liderada por você, porque você coloca teu coração em tudo. E quem É coloca o muito, coração, coloca o amor em tudo, cara. é muito importante. Às vezes as pessoas são um pouquinho resilientes, né, que vai um pouquinho resistente, né? Só que aí depois porque na saúde é incrível. Hoje você pode, né, botar uma pedrinha no sapato, mas amanhã você pode precisar. Com Mas certeza. você faz com aquilo com muito carinho, entendeu? Não precisa nem ser, a pessoa mesmo sente. Entendeu? Várias vezes já aconteceu comigo, as pessoas chegam, quer botar uma pedra no caminho, negócio, entendeu? E depois, doutor, mas meu fulano tá assim, tô precisando muito. Porque a saúde você não sabe de manhã, entendeu? Então, Você, como médico que prevê a saúde e não só conserta, né? Depois do problema já instalado, qual a dica de ouro que você deixa para mim? Para que a gente aí ajude as pessoas na prevenção da sua saúde. eu acho que você continua sendo essa pessoa que você é, né? Porque eu estou perto de você, mas todos os pacientes que eu atendi, ele sempre tinha você aqui como base, Você está sabe? falando de mim? É, Nossa, gente, que honra! Eu não perguntei você, para mim, mas vamos lá. não, tá, já achei que você tinha Não, eu perguntado. perguntei de modo geral. Ah, tá. Mas Mas pode falar, assim, eu quero ouvir. mas eu acho assim que você tem que ter muita força, se cuidar da sua saúde, porque você tem uma grande importância na mudança da vida de muitas pessoas.
na função de prevenção e também de acompanhamento, entendeu? Então, assim, acho que você tem um dom também, entendeu? Então, que Deus abençoe seus passos, seus Amém. caminhos, sua família, porque a gente precisa de pessoas também assim, que dê oportunidade para um outro profissional vir expor, entendeu? Conheço várias pessoas de Porciúncula que, pô, Lesiana, até um psiquiatra que eu fui uma vez passou também o seu contato. Então, eu acho que Deus te proteja nesse. Amém, Eduardo. Na verdade, gente, ele está falando uma coisa interessantíssima. Nós que somos profissionais da saúde, que cuidamos das pessoas, e não só nós, todo mundo. Eu falo isso, as pessoas têm um pouco de medo que elas confundem com egoísmo. Mas primeiro a gente cuida da gente, para que a gente possa ofertar para o outro aquilo que é bom. Porque se a gente não cuida da gente, você oferta para o outro doença, toxicidade, carência e um monte de coisa. Ainda mais tem isso aí, quem entra dentro da mente da pessoa, né? Assim, Principalmente quem trabalha com saúde mental, né? então, Então, assim, é quando Eduardo fala que ele se aposta dele mesmo, que ele sente o ar que ele respira, que ele está consciente, que hoje ele cultiva bons hábitos, que ele faz atividade física, que ele procura comer melhor. É quando eu aqui dentro também, do meu lado humano, falho de ser, porque a gente erra, peca todos os muito. dias, né? Eu tento lá com a minha meditaçãozinha diária, eu tento lá com o meu corre, né? Transformar de algum modo a vida da gente para melhor, para que a gente possa estar aqui também e ser um instrumento, um agente transformador positivo na vida de vocês, né, Eduardo? Com Mas, certeza. meu querido, olha, eu não quero ser muito extensa, senão o pessoal vai ficar cansado, mas eu preciso te chamar de novo, porque tem muita coisa boa para agregar com a gente. Eu queria também agradecer muito o carinho da população de Tombos aqui comigo. O povo te ama, o povo tão bem, Cara, Eduardo. assim, eu acho que o melhor dinheiro, não tem dinheiro que pague, assim. Hoje, para vir cá, fui ver os antigos amigos aqui, aí as pessoas chegam e falam, doutor, volta para Tombos precisa de você. Cara, isso aí, eu não tinha noção, entendeu? Assim, Acho bom você ter. agora hoje, esse é o meu, é a minha inspiração, é o meu combustível, sabe? Porque, cara, eu poderia ser assim, porque médico só dá atestado, quem médico não vem. Imagina para meus avós que me ajudaram muito, entendeu? Então, assim, você saber que você foi importante na vida daquela pessoa que ela estava mais precisando, sabe? Não foi só deles, não. Vocês também foram muito importantes na minha vida, que é, é, é importante você ter esse Feedback. afeto, esse feedback, você ter né, você trabalhar, esses resultados serem bons, entendeu? Assim, então, agradeço, né, a todas as pessoas também que trabalharam comigo aqui em Tombos, todo mundo tem meu contato, sempre me liga, manda mensagem, todos os pacientes da zona rural, que eu cheguei em Tombos, aqui em lugar que a Tombense nunca foi, Eu tenho entendeu? certeza. Eu fui na divisa de Santa Clara, de Purilândia, Serra dos Quintino, Cachoeira da Cascata, Serra Queimada, Água Santa, Catuné, vamos lá, Corcos Pereira, Jaó, e fora aqueles que vinham de outra cidade, né? Que a gente sempre abria uma brechinha aqui. Então, estou Eu falo do realizado. fundo do meu coração. Isso aqui não é rasgação de seda. Quem me conhece de perto sabe como que eu sou, gente. O Eduardo, você oferece aquilo que o dinheiro não compra. Atenção, carinho, amor para as pessoas. E isso cura. Isso cura. Igual essa garota que você atendeu, que você falou. Uhum. Isso cura, Não, com certeza. tá? Nunca perca essa essência, É muito esse jeito humano importante. de ser. O mundo precisa Era de um você. atendimento muito simples. Eu olhei, poderia só passar o que eu passei, e, ó, sabe? Mas aí ela entendeu o que que teve, porque também não tem um certo preconceito nessas coisas, para chegar em casa e falar, pô, tá, não, isso aí tá aqui, eu peguei e passei em mim, mostrei para ela que não pega, entendeu? Assim, lesão com lesão, mas é porque ela tá com a parte espiritual dela, a parte de energia dela abalada, e isso pega mesmo. Então, assim, ela entendeu direitinho, a gente trocou uma ideia, ela se emocionou, eu também me emocionei, e a gente fiquei no aguardo dela que 7 dias ela voltar. Vamos E ver. ela vai voltar bem, gente. A última pergunta para eu poder te liberar, que eu queria fazer, era mais 50, né? Que recadinho hoje você mandaria para aquele garoto, o garotinho Eduardo, que foi lá para a professora, se ele soubesse que ele ia passar tudo isso na vida?
Ah, que recadinho. É. O que você falaria para aquele menino? Rapaz, é uma pergunta difícil, né? Eu falaria que você foi um guerreiro, porque você teve toda a oportunidade do mundo e desperdiçou, no sentido de não ter Maturidade? maturidade para lidar com aquilo, com todas as percas, né? Mas você tem que deixar um exemplo muito grande, que é o amor de família, entendeu? Que a família foi que me abraçou, então eu também tento passar isso e espero que ele, né, com essa nova Maturidade? maturidade, consiga passar esses costumes os os que vão vir da família ainda. Você já está conseguindo, porque você é um exemplo disso, tá? Amém. Gente, chegamos ao fim, infelizmente. Eu vou retomar a reflexão que eu fiquei de dar resposta para vocês. O Eduardo, quando ele disse que, na verdade, as duas coisas pesam sobre se psicopatia ela é desenvolvida ou ela é puramente genética, ele acertou na resposta, né? Claro, até porque ele é um profissional da saúde. Que vejam bem, pegando o exemplo que a gente acabou de viver trágico de Itapiruna, tá? Existe a questão genética por trás de uma psicopatologia? Com certeza existe. Mas a gente vai falar da psicopatia em especial. Quando eu identifico numa criança traços psicopáticos, o que são traços psicopáticos? Uma criança que tem características de insensibilidade, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu atendi um paciente de 6 anos que a mãe me trouxe, muito preocupada com o filho, e era uma mãe, gente, querida, normal, que dava amor. Mas o filho tinha um prazer em especial em judiar de animais. Um certo dia ele pegou um gatinho e colocou no micro-ondas. E ligou na potência máxima e chamou os coleguinhas para ver o gatinho girar até o gatinho explodir. Esse é um traço psicopático, tá? Então, o que acontece? Se a gente identifica numa criança, num adolescente, traços assim, a gente entra com intervenção. A gente entra com terapia, a gente entra com o que mais estamos carecendo agora, que eu falei, inclusive, no último episódio com a doutora Daniele. Desenvolver habilidades sociais, gente. Permitam que o filho vá para a rua brincar de pé no chão. Isolamento não é a melhor forma de educar. Não, o isolamento dentro de um quarto, num jogo, num celular, ele está, Por incrível que pareça, na vida ali das crianças tem regras. não Tem um é? líder, você aprende que perder, ganhar. Ali no jogo, quem que está falando com seu filho? Exatamente. Quem que é a O jogar bola pessoa? na rua tem suas regras, né, Você Eduardo? só passa essa fase se você comprar essa espada. R$ 50, o menino ganha 10 por semana, o que ele vai fazer? Ele vai Exatamente. roubar, vai pegar e vai comprar, porque ele precisa de passar aquela fase, porque ele está naquele vício ali, dentro daquele mundo, entendeu? Que não, então, assim, procure saber com quem que seu filho está conversando, entendeu? Tem como, procura um técnico bom, valorize. A pessoa dá R$ 3.000 no computador, não quer passar, não quer pagar um técnico para Exatamente, gente. Então, ensinar. assim, tem habilidades sociais que uma criança precisa desenvolver para desenvolver sensibilidade, Com empatia. certeza. Então, assim, muitas vezes a psicopatia. Gente, eu não estou dizendo que esse garoto lá de Itapiruna, que a psicopatia dele poderia ser evitada. Não é disso que eu estou dizendo, estou dizendo de modo geral, tá? Que a gente pode sim evitar que uma criança, que um adolescente desenvolva uma psicopatia. Então, por favor, pais, é um apelo de 2 profissionais da saúde. Vigie o celular do seu filho, vigie o computador do seu filho, permita que seu filho brinque, que não fique muito dentro de um quarto. Às vezes eu pego alguns adolescentes ou crianças aqui que chegam com maus modos no consultório e eu chamo os responsáveis e falo assim: o que
você me diz sobre os modos do seu filho? Quando eu falo modos, é de não olhar na sua cara, não de cumprimentar, não dar bom dia, não dar boa tarde. E muitas vezes os pais falam, mas é fase, ele está um pouco antissocial, gente. Educação não tem fase. Tem que dar bom dia, tem que dar boa tarde, tem que cumprimentar, tem que dar Deus abençoe, pedir bênção, enfim. Vamos nos atentar para isso, porque os tempos estão muito líquidos e eu me preocupo muito com isso. Os professores estão sofrendo muito hoje. Eu pego muito professor com problemas de saúde mental. Porque, cara, é assim, o governo cobra dos professores, o sistema cobra do professor. Mas o professor não pode cobrar do aluno, entendeu? Porque e eles estão ficando saturados, salário desfasado, né? Porque o professor... Você sabia que é a classe que mais adoece hoje, dos professores, que é campeã em burnout, gente? É um absurdo. Da onde mais sai laudo psicológico meu? Ganha hoje, entendeu? Para aguentar isso tudo, cara, é difícil. E a educação, essa questão dos bons modos, das habilidades sociais que a gente tem que desenvolver nos filhos, é educação de casa, gente. A escola só dá um processo de continuidade, mas a obrigação é dos pais. Concorda, doutora Eduardo? Muito, muito. Então, gente, fica a dica, respondendo a pergunta, não, psicopatia não é só genética, ela é desenvolvida sim, então vamos fazer a nossa parte. Eduardo, obrigada de coração, assim, eu tô muito feliz, tá? Volte sempre que quiser, é uma honra pra gente aprender contigo. Pode me chamar que a gente fala, tá bom? Obrigada. Gente, beijo pra vocês, fiquem com Deus. Apresentação, Desiane Mazeto Oliveira. Direção e edição, Vinícius Lima. Idealização e desenvolvimento, Desiane Mazeto Oliveira. Produção, VD Agência. Apoie nosso programa. Entre em contato e saiba como colaborar. Quando o papo é de alma, o café é só o começo.